Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo episódio da Clínica Carolina Barreto, nosso podcast, que até então ainda vamos considerar chamando de CBcast, tá? Mas comenta aqui pra mim, gostou desse nome, senão a gente vai botar para votação. Continuamos no mês das mulheres e foi nossa estreia. Quem não assistiu o primeiro episódio, volta lá e já assiste, deixa suas dúvidas, que a gente vai olhar também. E esse é o nosso segundo episódio, falando sobre essa iniciação sexual no primeiro episódio, quais são as dúvidas, muitas dúvidas em relação o que é que pode, o porquê da questão do orgasmo, da dor na sexualidade, nessa iniciação sexual. E hoje vamos falar sobre gestação, que é outro marco na vida da mulher, né? A iniciação sexual, a gestação e depois a menopausa. Hoje o papo é reto, quem não conheceu... Já vai lá no primeiro episódio, que as meninas já se apresentaram e eu também. E aqui a gente já vai começar o nosso bate-papo. Nós estamos aqui com... Marcela Bubac. Juliana Prisco. Mariana Nascimento. Exatamente. E vou começar logo falando. Meninas, para fazer fisioterapia pélvica, precisa só para aquelas pacientes que vão ter parto por via vaginal? Só a mulher com parto normal que deve fazer fisioterapia pélvica ou não? Isso aí sempre é um questionamento pra gente, né? Se o encaminhamento deve ser feito só quando a mulher tem o desejo de parto normal. Mas não, de jeito nenhum. A fisioterapia pélvica ela é indicada para a mulher, para a mulher no período gestacional, independente da via de parto da escolha. Por vários fatores que vamos discutir aqui durante todo o podcast. Muito bem. E aí? E aí, Cecela? Não. Inclusive porque a sobrecarga do peso no assoalho pélvico vai fazer toda a diferença, independente da via de parto. É o que a literatura diz, a gestação por si só, ela já muda toda a face, tecido, peso, ela já muda o assoalho pélvico. Logicamente, a via de parto, via vaginal, tem todas as suas peculiaridades, mas a via cesariana também precisa trazer esse olhar para a pelve, não é isso, Mari? Inclusive porque uma das funções dos músculos do assoalho pélvico é a função de sustentação. E na gestação, o bebê crescendo, o útero, placenta, então todo esse crescimento do abdômen é essa musculatura que vai sustentar. Né? Inclusive nos momentos de esforços, por exemplo. Então, independente da via de parto, seja ela cesárea ou via vaginal, o corpo da mulher ele também vai se preparar para o que é fisiológico, né? Que é para o parto normal. Então, vai gerar ali as questões hormonais que vai gerar uma certa frouxidão da articulatura, da musculatura. Então, é preciso, sim, fazer a fisioterapia pélvica, toda gestante, independente da via de parto. Primeiro tabu, né? Logo quebrado assim, logo de primeiro tempo, né? Temos também... Quer falar alguma coisa, Ju? Porque na realidade, aí vamos falar, né? Eu estava iniciando só e eu ia deixar para falar sobre todas essas alterações à medida que fosse acontecendo aí o podcast. Então, durante a gestação, a mulher sofre alterações hormonais, osteomusculares, e toda essa região da musculatura do assoalho pélvico, ela fica sobrecarregada durante todo esse período. Como ela vai ficar sobrecarregada durante todo esse período, independente da via de parto que ela for ter, ela precisa, sim, fazer fisioterapia pélvica para preparar essa musculatura para essa sobrecarga, né? Então, vou logo perguntando, então, se todo mundo deve fazer, se toda gestante teria indicação de fazer, tem a indicação de fazer a fisioterapia, quando devo começar a fazer a fisioterapia? Qual é a idade gestacional que já pode começar a fazer fisioterapia pélvica? O quanto antes a mulher puder começar a fazer fisioterapia pélvica, ela é indicada na gestação. Mas nós iniciamos a partir da 12ª semana com a liberação médica, né? Não existe nenhuma contraindicação de iniciar antes, mas a gente espera esse primeiro trimestre para estar iniciando o tratamento da fisioterapia pélvica. Inclusive, uma coisa importante, porque algumas gestantes chegam lá e não fazem nem atividade física. Então, de certa forma, a fisioterapia, como a gente usa muito o movimento, principalmente de quadril, é importante para essa gestante que não faz nenhum tipo de atividade. Então, pelo menos já vai promover ali alguma saúde para essa região do quadril, essa mobilidade, né? Porque você vai ter toda uma mudança desse centro, né? Centro de gravidade, uma hiperlordose lombar, aquela paciente que vai sentir aquela dor na lombar. Então, a gente já vai
pensando em todas as alterações que irão ocorrer ao longo da gestação, E né? aí a gente tem os exercícios de mobilidade, tem os alongamentos, até a própria massagem, quando chega uma paciente muito estressada, muito cansada, até um relaxamento, tudo isso é importante. Fundamental. Eu tenho 2 filhos na minha gestação. Nas minhas gestações todas, eu fiz fisioterapia, hidroterapia, atividade física. Fundamental você fazer. Antes da gestação, meu intestino funcionava direitinho. Agora que eu estou grávida, só fico com o intestino preso. O que eu posso fazer para melhorar? Ei, doutora Mariana. Mariana está fazendo mestrado nessa área lá na UFBA e ela é a pessoa mais indicada para nos responder esse questionamento. Geralmente as gestantes elas chegam mesmo, né, com essa queixa de dificuldade de evacuar. O que é muito ruim, porque se a gente pensa que esses músculos, né, do assoalho pélvico já estão sofrendo a sobrecarga de uma gestação e ainda sofreu o esforço evacuatório, né, e essa musculatura pode sim vir a aparecer e surgir alterações, né? Então, a gente pode e deve, na verdade, ensinar essa gestante, essa mãe, a evacuar melhor, a posição mais adequada, a respiração também mais adequada para diminuir o possível de esforço evacuatório. E também, claro, ajustar uma alimentação, né, se for preciso, a orientação de nutricionista acompanhando, né, tem as questões hormonais da gestação que podem diminuir, né, o que a gente chama de peristaltismo, da motilidade intestinal, que é justamente... Movimento, né? O movimento do intestino. O movimento do intestino que vai movendo, né, o bolo fecal até chegar no reto. Então, os hormônios, alguns deles podem ter esse efeito, essa alteração. Além disso, as gestantes que fazem suplementação de ferro, um dos efeitos também do ferro é a prisão de ventre. Em alguns casos, eles podem gerar mais a diarreia, mas pode ser a prisão de ventre também. Então, é importante a gente coordenar direitinho essa evacuação para que essa mãe, né, essa gestante, evite o máximo possível de esforço evacuatório. Porque assim, ela já vai aumentar a pressão na parte pélvica, né? Você tem maior tendência a varizes pélvicas, maior tendência a sentir dor pélvica. E se você tem associada a tudo isso, ao peso, ao aumento do volume, alterações hormonais, alterações posturais, uma alteração também na dificuldade na evacuação, você tem maior risco de criar hemorroida, né, formar as hemorroidas, que muitas vezes até impossibilita o parto via vaginal, a depender do grau. Não é um fator de risco preponderante a presença ou não de hemorroida para a via de parto. Mas tem pacientes que ela fica tão em pânico, né, porque ela está com a hemorroida de graus mais avançados, secundária à gestação, que a gente precisa ter um olhar, porque a pessoa vai ter neném, ela pensa só no parto. Ela tem que entender que a gestação é um momento importante para que você não tenha alterações para o resto das suas vidas. Tem gente que depois da gestação fica diabética. Depois da gestação você tem uma alteração pela imbibição gravídica, que é muito comum a síndrome do carpo, as hemorroidas, as varizes pélvicas, as varizes vulvares, tudo isso. Né? E algumas das alterações que acontecem, né, na gestação, então, por exemplo, já é um dado científico, por exemplo, que se a gestante tem escape de xixi durante a gestação, ela pode sim continuar tendo escapes, mesmo após a gestação. E voltando à questão da prisão de ventre, é importante a gente coordenar essa evacuação pensando também no momento pós-parto, porque seja o parto vaginal ou parto cesáreo, né, fazer esforço evacuatório nesse período também vai ser muito ruim. Então, quanto na gestação trabalhar isso, essa coordenação para evacuar já é importante. Só para esclarecer um pouquinho, vamos só explicar para os nossos pacientes. Constipação é prisão de ventre, é intestino preso. Só para a gente saber, quando é que a pessoa sabe que ela tem intestino preso? Porque às vezes a pessoa considera prisão de ventre apenas o fator tempo. Se eu faço cocô todos os dias, eu não tenho prisão de ventre, né? Ela considera fator apenas o tempo. Mas aí eu brinco com meus pacientes, não adianta você ter um parto todos os dias para evacuar uma bolinha de cabra, né? E dizer que você não é constipada. Então, constipação intestinal não é só tempo.
para evacuar. Mais O que é? importante do que... Desculpa, Carol, te interromper. Diga aí, qual é o conceito de constipação? Quais são Mas- os fatores importantes? Depois você fala o Roma 4. Como eu falo, o que eu costumo falar com os pacientes, que mais importante do que você evacuar todos os dias é a qualidade da evacuação. Perfeito. Não fazer força para fazer cocô. As fezes saírem numa consistência adequada. Sensação de esvaziamento Sensação de completo. esvaziamento completo. Não precisar fazer manobras. Manobras que vem Pra com evacuar. relação à sensação de esvaziamento incompleto, né? Se você tem sensação de esvaziamento incompleto, muitas vezes você tende a fazer manobras para Apertar do lado do ânus para usa as fezes ducha saírem. ou mesmo de forma digital. Não ficar nem muito tempo, né, sentado. Muito tempo. Tem gente que agora com o WhatsApp passa horas sentado para evacuar. E aí, vamos voltar para o assunto da gestação, com relação à importância de fazer também a fisioterapia pélvica de forma preventiva. Tem gestantes que chegam, que não querem ter parto normal, querem cesárea, então, de forma preventiva, procuram a fisioterapia, sem queixa nenhuma. Então, o objetivo maior da gente é justamente esse, evitar que as disfunções, elas surjam, elas apareçam. Porque com a sobrecarga, com as alterações osteomusculares, que mais, gente, que eu veio aqui agora? Alterações osteomusculares, hormonal, postural, né? Aí você vai aumentando o peso, né, a sobrecarga nessa região. Tudo isso vai levar a essas disfunções. Então, o objetivo maior da gente é que cada vez mais as mulheres cheguem grávidas para a gente atender, para evitar que essas disfunções aconteçam, elas surjam. Lembrando que o assoalho pélvico tem 3 grandes funções importantes na evacuação, na função sexual e na sustentação urinária, evacuatória, sustentando o peso dos órgãos pélvicos e na função sexual. Então, a gente tem que estar atenta também, durante esse período gestacional da mulher, de avaliar todas essas funções do assoalho pélvico. E o que é importante, e está chegando muito agora lá na clínica, muitas pacientes que são indicadas pelos médicos para fazerem sem nenhuma disfunção. Não tem queixa. Ótimo, né? De forma Que preventiva. De né? forma preventiva. As minhas É. últimas gestantes, eu brinco com as minhas pacientes não tem nada. Então, é um trabalho legal porque você está fazendo uma prevenção, tanto dessas questões urinárias, coloproctológicas, né, da constipação, tanto de dor, para trazer a mobilidade dessa região, e também em relação à laceração, quando havia de parto vaginal. Prevenir, né? A gente tentar diminuir esse grau de laceração. E isso está sendo muito importante, porque já está tendo acesso, né? As mulheres já estão tendo acesso, tanto que quando chegam lá, vem cá, como é isso? Aí a gente vai fazer o exame físico, vai tocar na paciente. Mas eu pensei que eu fosse só ficar sentada na bolinha. E passa por todo um processo. Depois, como ela começa a entender tudo isso, ela começa a valorizar também. Depois a gente vai mostrar como é essa massagem. Uma das coisas que tem mais evidência em relação à laceração é a massagem perineal. Então, a massagem perineal, ela melhora a elasticidade. Eu sempre brinco com meus pacientes assim, imagine 2 tipos de pessoas. Aquela que malha e não alonga e o cara que faz yoga. A gente precisa que o seu assoalho pélvico para o parto seja as 2 coisas. Tem a força para a expulsão e elasticidade para permitir se distender sem lacerar, né? Sem cortar, sem dilacerar o seu assoalho pélvico. Então, ele precisa de força e flexibilidade. Distensão. E essa distensão que é importante, porque geralmente nesse período de gestação, as mulheres, elas diminuem a relação sexual. Uhum. Que é um fator também que ajuda, né? Dessa flexibilidade. distensão do Exato, tecido. exato. Então, essa distensão é importante. E alguns parceiros, às vezes, vão na clínica poder aprender para ver como é que é, para poder fazer também a massagem. É, em casa. muito legal, né? Porque, às vezes, a própria paciente, a barriga, ela não permite ter acesso à região íntima. Né? Eu fico brincando, tá vendo ainda ou não? Depende do tamanho da barriga. Brincadeira à parte. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Estou indo muitas vezes ao banheiro após a gestação, fazendo muito xixi. Isso é normal? Aumento de frequência urinária durante a gestação. Vamos falar isso um pouquinho, meninas? A gente tem tentado, só um parêntese, a gente tem tentado não conversar de forma científica, tá? A gente tem tentado falar sempre palavras mais acessíveis, evitado tanto, porque nosso público é você, paciente, não é
fisioterapeuta. Lógico, sejam bem-vindos, né? Mas o público final é você, paciente. Então, por que a mulher grávida faz mais xixi do que a pessoa não grávida? Foi o que a gente estava falando, né? Justamente sobre esse sobrepeso. Que quando vai crescendo a barriga, vai apertando tudo lá dentro. Então, não só em relação à constipação, mas a bexiga também. Então, ela vai sendo pressionada, vai vindo uma pressão externa que vai fazendo com que dê aquele desejo. Além do aumento da pressão da bexiga, diminuindo a capacidade dela de armazenar, né, um pouquinho mais de xixi, e com isso aumentar os intervalos, né? Os intervalos eles ficam mais reduzidos. Há também o aumento da circulação sanguínea na materna para o bebê. E isso faz com que a produção da urina também seja em maior quantidade. Então, essa frequência ela tende a ser mais elevada também por conta disso. Além da redução da capacidade dela de armazenar o xixi, a gente acaba, a mulher da gestante, acaba filtrando mais, os rins acabam filtrando mais o sangue e produzindo mais urina também. O que não pode é perder o xixi, né? O que não pode é perder xixi. E os hormônios também da gestação, a gente não vai entrar nesse ponto, mas altera também a função miccional também, os hormônios. E essa é uma questão que as pacientes gestantes, né, costumam levar. Estou fazendo xixi toda hora eu tenho que parar o que eu estou fazendo para poder ir no banheiro. Então, isso é uma questão que a gente já educa, já orienta, explica o porquê, né, o crescimento do útero, que diminui ali a capacidade de armazenar da bexiga. Então, é como se antes de a bexiga encher completamente o volume que ela encheria normal, né, com pouco volume ela já desperta a vontade e o desejo de fazer xixi. Mas aí é importante a gente trabalhar essa musculatura para evitar que os escapes aconteçam nesse momento, por exemplo, de urgência, de que ter que levantar até chegar ao banheiro, né? Para muitas gestantes acontece de perder o xixi nesse caminho. Então, a gente precisa, sim, trabalhar essa musculatura. Normal, né? Tô grávida, tipo assim, dignidade zero. Eu posso fazer qualquer coisa que aconteça comigo que tá beleza, né? Eu acho que botar tudo na conta da gestação, né? Tudo na conta da gestação. E aí te vê artistas, né, de televisão, teve até vários episódios de Lauren Prota pulando e perdendo xixi, ela até mostrando no Instagram. Teve aquela menina também ela tava grávida. Do Big Brother, que tava... Essa Lauren Prota foi na gestação. Na gestação. E agora também. E agora depois. E agora também, nesse carnaval de 2024, ela pulando de palhaço e ela mesmo tem um vídeo com o Léo Santana falando... Minha filha, você pulou muito, pulei muito, e cada pulo que eu dava, eu perdi xixi. Normalizando a perda urinária. Como se fosse normal perder xixi. Não é normal, viu, gente? Tem tratamento. Lori, vinha lá pra clínica, viu? Tem lugar pra você lá. E outro dia mesmo, uma paciente, após a gestação, né? Ela não fez a fisioterapia na gestação, mas chegou depois, porque ela perdeu o xixi, manteve uma perda urinária após a gestação. E aí ela fez, e eu tive parto cesáreo. Exato. Quer dizer, e aí ela achava que isso poderia acontecer, mas só quem teve parto via vaginal. E aí a gente vai e faz toda essa explicação. Só para trazer uma coisa. Se você já perde xixi, como? Tossindo, espirrando, pulando na gestação, você tem um risco maior de ter incontinência pós-gestação. Não que você necessariamente terá, mas seu risco é maior. No pós-parto imediato, que a gente chama os primeiros 30 dias pós-parto, você vai ter mais incontinência. 90% das mulheres no pós-parto imediato perde urina. Então, isso vai ter um ajuste ao longo do tempo. Mas, se você perde na gestação, muito provavelmente você vai perder depois. Então, a gestação por si só, França, Suíça, Holanda, os governos já pagam de forma gratuita para todas as mulheres no pós-parto fisioterapia pélvica. Não é só no pré-parto, é no pós-parto também, porque você alongou, estirou, mudou os nervos. Se você fizesse isso no seu braço, imagine, se você corta, costura, puxa, você vai fazer fisioterapia no braço. Por que você não faz no assoalho pélvico? Porque ninguém lhe ensinou, porque ninguém lhe educou que você tem que reabilitar o assoalho pélvico pós-parto. Isso é de fundamental importância. Eu acho que esse é o bingo do podcast, é esse. Que a mulher precisa, independente da via de parto, fazer fisioterapia pélvica, exercícios para a musculatura do assoalho pélvico, como em outros países já é feito, inclusive sendo pago pelo próprio governo, do governo do estado. Uma outra coisa que chega também pra gente lá no pós-parto, são mulheres que fazem assim, não teve perda durante a gestação
E aí, chega lá na clínica para fazer a reabilitação da diástase, que é um outro assunto que a gente vai entrar logo adiante. Eu acho que nem sei se vai dar tempo da diástase, mas pode ser E o no próximo próximo podcast. E aí a gente pergunta, né? Como foi sua gestação? Você chegou a fazer fisioterapia pélvica? Ah, eu era super ativa, fazia tudo. Fazia pilates, fazia hidroginástica. Mas você fazia fisioterapia pélvica? Não, mas eu era ativa. Minha professora me ensinava a estar fazendo os exercícios. E aí eu acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui que é importantíssimo, tá? A gestante se manter ativa durante esse período, mas que a fisioterapia pélvica, ela é algo mais específico, mais direcionado. É uma região onde a gente precisa avaliar para ver se você está aprendendo a ativar de forma correta essa musculatura. Então, não é simplesmente contrair de qualquer maneira, porque alguém pediu para você fazer isso. Porque muitas mulheres não sabem fazer essa ativação. 30% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. Ponto. Então, 30 ficou não sobrecarregada. Não sabe direito. Aí juntou tudo aí que a gente falou, o tá? O Pilates não vai te ensinar. Aí juntou tudo que a gente falou. Ficou sobrecarregada durante toda a gestação. Foi hiperdistendido, sobrecarregado, independente da via de parto. E no pós-parto, ficou com dificuldade de ativar essa musculatura. Mas por que se o parto não foi normal? Elas não entendem, né? Por que eu tô com flacidez, com gases vaginais no pós-parto, se eu não tive parto via vaginal, eu tive parto via cesariana, né? Então, é importante aprender muito a ativar essa musculatura. Esse nosso podcast é um podcast um pouquinho mais curto, tá? A gente vai fazer um podcast com essas principais perguntas aqui. Então, a próxima pergunta é: sinto muito peso na parte de baixo da minha barriga. Posso fazer algo para melhorar? Deve. Pode, deve. Pode e deve. Uma das coisas que as gestantes têm muita receio é de ativar essa musculatura abdominal também, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa estar ativando essa musculatura durante todo esse período e para dar uma maior sustentação dessa região, porque ela está sobrecarregada, o músculo está distendido, tem ação hormonal envolvida, ligamentos por ação hormonal mais frouxos para o ajuste da mulher nesse período. Então, a gente precisa fazer alguns exercícios mais específicos para estabilizar melhor essa região lombopélvica. O que é que você daria de conselho, Mariana, para uma mulher hoje que está grávida? Qual seria o seu conselho? O conselho é principalmente para marinheiro de primeira viagem, né, as gestantes pela primeira vez, que estão passando por todas as transformações, né? Eu não sou mãe, mas acompanho muitas mães lá na clínica e eu vejo que gera muita angústias, né? Porque é tudo muito novo. Então, procurar uma orientação, a fisioterapia pélvica é uma super aliada nesse período para orientar em relação ao parto, o melhor jeito de fazer, né, a força, o melhor jeito de evacuar, o melhor jeito de sentar, de levantar, porque tem ali, né, o peso, uma barriga crescendo. Então, a fisioterapia pélvica é uma super aliada e não deixe de procurá-la. Outra coisa interessante que a gente faz na clínica, não adianta a paciente estar super preparada e o marido sem estar. A gente faz a vivência do parto. A gente convida a família, quem vai estar acompanhando aquela paciente. A gente explica as etapas do trabalho de parto, né? E fala como é que vai ser, quais são as angústias, o que é que você pode fazer em cada etapa. É bem legal também. O que você diria para essa mulher, um conselho hoje? Pegando o gancho que Mari falou, a fisioterapia pélvica vai ser um aliado para você. Então, a gente não vai... E uma coisa importante, a gente tem um olhar humanizado. Então, a gente não vai olhar só para aquele assoalho pélvico. A gente vai olhar por um todo. Então, já recebi paciente que chega chorando, com problema em casa com o marido, com problema com o filho. Às vezes, precisa fazer o atendimento com o filho dentro da sala do consultório. Então, é um olhar diferenciado para essa mulher que está num período importante. Ela vai virar o centro da atenção naquele momento. Aquele momento é dela. Né? Ela deixa de ser a mãe, de ser o filho, porque depois que você está grávida, começa a chamar você, né? Mãe, cadê mamãe? Ou então chama pelo nome do filho. E aí, como é que tá? Mas não pergunta da mulher. Então, esse olhar cuidadoso, atencioso e humanizado.
E às vezes a mulher chega lá chorando, eu não vou pensar, não, vamos contrair e relaxar. Deita aqui, vamos apagar a luz, bota uma música, vamos fazer uma massagem, onde está doendo, como é que eu posso te ajudar? É mais nesse sentido também. Uhum. O que eu costumo falar para elas é que elas são as verdadeiras protagonistas desse momento, né? Então, elas precisam se cuidar para que tudo flua com mais tranquilidade e naturalidade. E uma vez tendo essa consciência do que a gente falou aqui, né, sobre as alterações que ela sofre nesse período, sobre como ela pode atuar de forma preventiva ou curativa durante a gestação, durante o parto, que a gente também atua durante o parto, né? Algumas algumas colegas lá da clínica são doula. E pós-parto, quando elas têm essa consciência, elas já saem de lá falando assim, volto quando? Né? Eu acho lindo quando volta e traz aqueles bebês lindos, meu Deus do céu. Volto quando, ficam ansiosas por isso. Então, conhecendo e sabendo que existe essa região, sabendo que precisa cuidar do corpo como um todo, não apenas um assoalho pélvico, né? Tudo isso ajuda a gestação, fazer com que a gestação ela transcorra mais tranquila e que ela tenha também um pós-parto mais tranquilo também. Né? Enxergar que a gestação é uma rede de profissionais que vai auxiliar essa gestante. Tem a obstetra, tem a enfermeira, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, tem a nutricionista. É um momento ímpar, né, na vida da mulher. É um capítulo à parte, né? Gestação é um capítulo à parte pelo o volume de mudanças que essa mulher passa. E a fisioterapia pélvica tem um papel fundamental na gestação de todas as mulheres, independente da via de parto. Não é só para mulheres com parto via vaginal. Então, é esse o nosso recado, né? Nós queremos dizer a vocês, gestantes, que existem sim possibilidades de lhe ajudar nesse momento da gestação para diminuição de dor e tudo isso que foi comentado aqui. Lá na clínica nós temos essa assistência para esses pacientes, tanto de forma particular como também de convênio. E deixa aqui sua pergunta, deixa o seu like, que a gente vai estar neste canal também, nos comunicando, também no Instagram, @Clínica Carolina Barreto, @Labiata by Carolina Barreto. E você pode deixar a sua pergunta que a gente vai lhe responder. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.